Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras. Estamos dando início a mais um Conversa com o Analista. O assunto da vez é o mercado de soja. Eu converso com o analista de Safras e Mercado, Rafael da Silva. Tudo bom, Rafael? Opa, boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos que acompanham o nosso canal do Safras TV. Vamos lá falar um pouquinho desse mercado aí cheio de desafios nesse momento. Pois é, Rafael. Começando então, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento da Bolsa de Mercadorias de Chicago. O mercado vem caindo, recuando forte nas últimas semanas, desde o início do ano, praticamente, o mercado acumulando perdas. O que está determinando essa queda no mercado de soja, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, Rafael? E se há alguma possibilidade, se tem algum fator que a gente deve ficar de olho que pode mudar essa trajetória de baixa? Bom, Dylan, como tu bem colocaste, né? Logo, desde o início do ano a gente já tem uma queda acumulada aí de mais de 12% aí nos contratos futuros, o que não é pouca coisa em questão de 2 meses, né? Então, e isso tudo aí em decorrência, obviamente, do quadro de oferta e demanda. A gente sabe que apesar do Brasil, com todos os seus problemas climáticos, principalmente aí durante a parte do plantio, e até nós tínhamos aí, né? Muito terrorismo em relação a isso, né? Falando, né, alguns extremistas dizendo, o Brasil vai colher muito pouco, muita pouca soja, não tem como o preço continuar caindo, e a gente viu a soja aí praticamente sem fundo, né? Então não é só o Brasil que a gente tem que levar na conta. Obviamente o Brasil é super importante, mas agora a gente já deve estar indo para metade da colheita, né, na entrada de safra do Brasil, e a gente deve ter algo ao redor de 148, 150 milhões de toneladas, que somado aí também, né, a safra argentina que está no desenvolvimento sem grandes problemas, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, quando a gente soma o total dessa oferta, né, a gente tem mais pressão, obviamente, de soja disponível, que gera aí essa pressão, né, de queda lá fora em Chicago. Bom, Rafael, a gente em relação ao que pode modificar esse quadro, acho que a safra brasileira, já se encaminhando para a parte final de colheita, provavelmente a gente não deve ter um número mais expressivo de perda, aquela perda que ficou em torno de 10, 12 milhões de toneladas, né? É um número significativo, mas como tem a questão da Argentina, isso compensa. A Argentina, como tu sabe, vai colher uma safra mais do que o dobro da passada. A gente teve aqueles problemas climáticos na safra passada. Há algum risco em relação à safra argentina? Isso ainda pode vir a causar algum prejuízo ou a safra argentina já está praticamente consolidada? Bom, a questão climática na Argentina foi muito favorável, tá? Principalmente aí durante a parte do plantio. As condições nas lavouras aí seguem dentro do razoável, sem grandes problemas. Pode ser que aconteça algum problema maior na parte de colheita, tá? Mas não sei se isso traria um potencial assim de prejuízo muito grande lá. Provavelmente a gente vai ter sim uma colheita aí entre 48 e 50 milhões de toneladas, quem sabe até um pouco mais. E como tu tinha falado, né, aqui no Brasil a gente está colhendo e avançadamente aí nós temos uma colheita acima da média, né, no período. A gente já está consolidando a safra, né? Agora as perdas pode ocorrer um pouco mais aí de perda em relação à safra brasileira, mas não deve ser tão grande, né? Se acontecer em relação ao que a gente tinha aí há alguns meses atrás, né? Então, o quadro de oferta ele segue bem grande, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem também uma demanda menor pela soja americana e isso também acaba influenciando lá fora, né? E tanto que a soja aí não para de cair, nos contratos futuros em Chicago. A gente terminar essa parte do mercado internacional e acrescentando algum ponto em relação à demanda, tem a questão da China, né, Rafael? Causa alguma incerteza ainda sobre a demanda, sobre o apetite chinês por soja, esse quadro financeiro que indica alguns sinais de que a economia do principal comprador de soja do mundo pode não crescer tanto quanto o esperado. Esse fator China deve ser levado em consideração ou isso já está precificado, Rafael? Olhando pela perspectiva financeira, não deve afetar tanto aí a questão das commodities, tá? Haja vista que a soja ela é uma commodity muito primordial, né? Então a China tem toda ali aquela questão de segurança alimentar. Então não acredito que a gente tenha aí um efeito muito negativo em questão de demanda. Acho que a China deve continuar aí
mantendo o mesmo nível de demanda pela soja, né, sobretudo aí a soja brasileira. Mas, como dito, né, sempre pode impactar, né, mas realmente a questão financeira seria mais mercado, títulos, né, juros nessas questões, mas não muito aí em questão de commodity, por exemplo, a soja nesse caso, né? Rafael, e ainda em relação ao mercado internacional, quando se encerra a colheita aqui no Brasil, as atenções já começam a se voltar para o plantio nos Estados Unidos, que é também um outro importante driver na composição do mercado internacional da soja. Sinalização inicial, claro, colocando, frisando, é uma sinalização e ainda bem antes do início, o Departamento de Agricultura norte-americano não divulgou nem ainda o relatório de intenção de plantio, mas o que que tu vê nesse cenário? O produtor norte-americano, mesmo com esses preços mais baixos, ele deve apostar na soja, soja deve ganhar espaço do milho. Como é que está essa composição inicial para a próxima safra, Rafael? Tudo que a gente fala aqui agora é mais realmente no âmbito, né, especulativo, Uhum. mas muito provavelmente a gente vai ter uma área maior de soja esse ano, né, nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que, principalmente aí o produtor brasileiro tem que levar em conta, tá? Para quem está esperando algum movimento positivo em Chicago, ele até pode acontecer, mas seria mais por fatores técnicos. Realmente, quando a gente olha nessa parte de fundamentos, não tem algo que possa aí puxar o preço para cima de uma forma aí muito firme, tá? Se a gente levar em conta que ano passado a gente teve um corte bem interessante da área, né, de soja para milho nos Estados Unidos e que a produção, né, caiu em decorrência disso, esse ano pode acontecer o contrário. A gente pode tender aí a ter uma área bem maior em relação, não digo até bem maior, mas maior em relação ao ano passado, que pode tentar botar aí a produção estimada nos Estados Unidos na casa de 120, 123 milhões de toneladas, que seria uma nova produção recorde, né? E, obviamente, gera novas pressões de queda lá na Bolsa de Chicago. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? A entrada de safra no Brasil também é outra coisa sazonal que está fazendo com que os prêmios nesse momento também estejam aí mais ou menos no mesmo patamar, né? Então realmente é uma situação bem complicada na questão dos preços no mercado doméstico nesse momento. Falando do mercado doméstico, como é que o produtor está enfrentando esse período, que a combinação de fatores não é das melhores. A gente trabalha com bolsa de mercadorias de Chicago em queda e com pressão. O câmbio não rompe a barreira psicológica dos US$ 5 e também a gente tem esses prêmios negativos. Como é que o produtor está se virando nesse momento? O ritmo dos negócios está aproveitando? O comprador está presente no mercado? Como é que está esse quadro interno, Rafael? Assim, o comprador, obviamente, ele está tentando aproveitar mais nesse momento favorável de preço, isso é totalmente natural. O que a gente vê nesse momento é um mercado mais retrancado em relação ao vendedor, né? Já que esses preços são bem depreciados, nós temos aí, e agora ultimamente a saca praticamente está estabilizada aí nos principais, o preço, né, está estabilizado aí nos principais portos do país, porque talvez a soja física tenha encontrado algum fundo nesse momento e alguma reação no prêmio aí pode mexer nos preços, tá? Mas são preços realmente desfavoráveis, e o produtor ele vai ter que se adaptar a esse quadro natural de preço, que é em decorrência de um quadro de oferta e demanda, simplesmente isso, não há muito o que fazer. Infelizmente, né, o produtor ele teve bastante chance de usar aí instrumentos financeiros há meses atrás, quando muitas consultorias, e principalmente aqui as safras, já vinha avisando, né, que a tendência macro do preço era de queda por questões fundamentais. Quem não se protegeu, infelizmente, vai ter que pagar essa conta, né? Os negócios estão ocorrendo. Grande parte aí da comercialização que está atrasada, tá? A gente tem que também deixar isso bem ressaltado. Estão acontecendo aí na modalidade a fixar, né? Onde aí os produtores, né, que usam esse tipo de operação, eles ainda têm alguma esperança de ganhar alguma reversão lá fora, tá? Mas é uma aposta aí um pouco complicada, né? Já que o quadro aí não é muito favorável a alguma reversão, pelo menos até que ocorra alguma notícia realmente relevante, né, para o cenário de soja e que mude essa tendência de preço aí de queda para pelo menos lateralizar lá em Chicago. Rafael, para a gente fechar aqui a nossa conversa, o que tu sugere para o produtor? O que ele precisa ficar atento nos próximos dias aí para tentar minimizar esse impacto negativo? Quais são os fatores que merecem a atenção, não só do produtor, mas também do comprador nesse momento? Bom, o que a gente tem que avaliar, né, é realmente olhar ali o cenário de oferta e demanda, tá? Ficar de olho principalmente nas questões de clima, na Argentina, embora a safra ali muito provavelmente vai ser
naquele tamanho que a gente tenha dito, tá? Cada um tem sua conta, tá? É muito difícil falar em algo geral, mas eu não arriscaria muito segurar a soja por muito tempo, tá? Porque o mercado ele pode cair ainda mais. Então, daqui um pouco o pessoal tá olhando o gráfico, acho que o mercado já está em fundo e pode ser que ela recue e caia mais ainda, se a gente tiver realmente esse aumento diário aí, pelo menos estimado aí, né? Para a soja nos Uhum. Estados Unidos, isso pode levar aí uma pressão ainda maior lá fora, até que o mercado volte a mostrar algum nível de compra melhor, tá? Então, eu acho que se Chicago der oportunidade, é melhor fechar aí um pouco o negócio e vai ter que arcar aí com esse prejuízo, né? Esse é o cenário atual das cotações, a não ser que tenha realmente aí no mercado alguma mudança muito Uhum. brusca em questão de fundamentos, em clima ou né, não aconteça uma guerra, alguma coisa que possa realmente mexer nos fundamentos, tá? Mas nesse momento eu não arriscaria tanto não segurar mais soja, tá? Certo, Rafael Silveira, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Rafael, que é analista e consultor das safras e mercado, sobre as condições do mercado de soja. Não são das condições mais favoráveis, mas quem acompanhou, quem vem acompanhando os vídeos, as análises de safras, já podia contar com esse quadro. Safras já vinha alertando isso fazia algum tempo. Portanto, mercado com tendência de queda na Bolsa de Chicago, impactando no mercado físico, o produtor tendo que aproveitar os repiques na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Aproveito, convido a todos a visitar o nosso site, safras.com.br, conhecer a nossa plataforma, a plataforma Safras, continuar assistindo nossos vídeos na Safras TV e demais informações que você tem à disposição através dos consultores e jornalistas de Safras e da Agência Safras e de Safras e Mercado. Rafael, muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Dila, obrigado aí a todos que acompanham os nossos vídeos de Safras TV.